Terça-feira foi de anúncios pela direção do Internacional. Mário Fernandes está, enfim, anunciado e terá contrato de uma temporada com o Internacional, que também anunciou o seu novo preparador físico. Um nome não tão conhecido do grande público, mas que tem a confiança de um dos importantes dirigentes do departamento de futebol do Internacional. Enquanto isso, a direção colorada avança para contratar um jovem meia-atacante que surgiu muito bem no Fluminense, despertou o interesse do Internacional, mas depois acabou rodando e parando no Red Bull Bragantino. A gente vai falar também sobre Taison, que teve uma reunião com a direção sem grandes definições a respeito de sua saída. Esse é o Diário do Inter KTO de terça-feira, 13 de dezembro de 2022. Tudo bem, gente? Obrigado pela participação aqui. Não esquece de deixar teu like, te inscrever, de ativar as notificações. Bora falar do Internacional aqui no A Dupla e nesse vídeo um resumo do que de mais importante aconteceu no noticiário colorado ao longo dessa terça-feira. E eu começo falando sobre os anúncios oficiais que aconteceram no Internacional ao longo do dia de hoje, tá? O primeiro deles envolve Mário Fernandes, contratação que a gente já vem falando ao longo de todo o dia. O Mário Fernandes foi anunciado ao longo dos últimos dias, na verdade, das últimas semanas. O Mário Fernandes foi anunciado contrato de empréstimo com o Internacional por uma temporada, tá? E o Internacional também divulgou nesta nota que o próprio Mário Fernandes foi fundamental para este acordo que o clube chegou com a equipe russa, com o CSKA, porque a gente sabe que o Mário Fernandes tem muita moral com os russos. E o Inter, negociando com o CSKA, não conseguiria essa liberação do Mário Fernandes. Foi ele quem chamou o Oman, que é o dono do CSKA, pediu a liberação por motivos particulares, porque queria voltar a jogar no Brasil e conseguiu essa liberação. O Inter fez esse destaque no seu anúncio. Aliás, nessa terça-feira, eu gravei um vídeo falando sobre o anúncio de Mário Fernandes, trazendo números a respeito de seu contrato e contando uma história que ele possui com o técnico Mano Menezes. Sim, eles já se cruzaram em outros carnavais. Mário Fernandes, quando sumiu da seleção brasileira, tinha como técnico Mano Menezes. E os dois trocaram declarações. Eu conto essa história aqui, é só clicar para assistir, tá? Mas Mário Fernandes é jogador do Internacional. Outro anúncio que aconteceu nessa terça-feira é do novo preparador físico. E ele é Giancarlo Lourenço. Um nome não tão conhecido do torcedor, um nome não tão conhecido da elite do futebol, mas que já tem uma certa experiência. Há 20 anos, o Inter salienta isto na nota, ele trabalha como preparador físico, tem 47 anos de idade. Trabalhou em clubes como Atlético Paranaense, onde conheceu William Thomas, que é o responsável pela indicação deste profissional. Depois do Atlético Paranaense, ele trabalhou no Santos, onde estava atualmente. No Santos, o Giancarlo Lourenço iniciou como preparador físico das categorias de base do clube e depois foi puxado para ser um preparador físico fixo da comissão técnica da equipe principal. Ele era o que o João Goulart é no Internacional, o cara que é o preparador físico fixo do clube. E o Inter vai lá e busca ele para ser o preparador físico principal da comissão técnica de agora. Ele vai realizar os trabalhos com o próprio João Goulart, que é o auxiliar de preparação física. O Inter traz um nome, então, abrindo um pouco o mercado, mas é um nome que vem com muita indicação e com muita confiança por parte dos dirigentes colorados. Giancarlo Lourenço é o novo preparador físico do clube. Uma outra informação que eu trago aqui é a respeito de Taison, tá? Porque o Internacional teve uma reunião com o jogador nesta terça-feira, antes da reapresentação. E nesta reunião não houve avanço sobre a rescisão contratual ou sobre a saída do capitão do Internacional. Mais do que isso, foi definido que Taison se reapresenta. Alguns detalhes dessa reapresentação ainda não são conhecidos pela gente. O Taison vai trabalhar normalmente, o Taison vai trabalhar separado. Qual o clima entre as partes neste momento? Eu devo trazer mais detalhes sobre isso nos próximos dias. Entretanto, Taison segue com o contrato com o Internacional e o próprio empresário do jogador confirma que ele se reapresentará normalmente nesta quarta-feira com o restante do elenco, tá? A outra informação que eu trago é sobre um meia-atacante, Miguel. O Miguel tem 20 anos de idade, na verdade 19 anos de idade, ele completa 20 anos em março de 2023.
E ele interessa ao Inter já há bastante tempo. Vocês lembram daquele meia atacante do Fluminense que surgiu muito bem, 17 anos de idade, 18 anos de idade? O Inter demonstrou interesse porque ele estava rescindindo o contrato lá na Justiça pelo atraso do pagamento de FGTS. O Inter se interessou, mas ele acabou optando por ir para o Red Bull Bragantino. Pois é, o Miguel não vai mais ficar no Bragantino, já saiu do Red Bull Bragantino e agora recebeu sondagens de outros clubes do futebol brasileiro. Nessa última temporada, o Miguel fez 5 gols com a camisa do Red Bull Bragantino em aproximadamente 20 jogos, tá? Teve uma participação ok pelo Red Bull Bragantino, não foi ruim, mas não seguiu por lá e está analisando outras propostas. O Internacional, e aí eu apurei com uma fonte importante, está adiantado nesta negociação. O Inter tem avanços no acerto com o jogador, só que não fechou a contratação por um detalhe. O Inter está aguardando alguma liberação do elenco, porque o Inter foi atrás do Miguel para o caso de liberar o Maurício por uma venda, liberar o Edenilson por uma venda, algo que o Inter entende que irá fazer em algum momento, liberar o Taison nesse processo de rescisão contratual. Como o Inter não liberou ninguém ainda, ninguém saiu do elenco, o Inter deu uma travadinha nessa negociação do Miguel. A partir do momento em que o Inter liberar algum espaço, o Miguel será contratado, porque o Inter está avançado com este jogador. Só que tem um detalhe. Enquanto o Inter espera a situação do seu elenco, outros clubes estão interessados pelo Miguel. E nestas últimas horas, nos últimos dias, eu recebi que o Santos teve avanços importantes pelo jogador, que não vai ficar, obviamente, esperando a decisão do Internacional. Então o Inter, sim, tem tratativas avançadas com o Miguel, mas não necessariamente vai fechar, porque o próprio Inter travou esperando uma certa definição do seu elenco. Se o Inter conseguir acelerar algumas saídas, como o Edenilson, como o Maurício, como o Taison, aí o Inter vai buscar o Miguel, que é um jogador muito bem quisto pela direção e que o Mano gostou bastante. É um nome que eu recebi que o Mano aprovou e gostaria de contar para o restante dos próximos anos do projeto do Internacional. Tá. Uma última sobre o Internacional diz respeito ao orçamento para a temporada de 2023. Tá? A direção do Internacional colocou em votação no Conselho Deliberativo o projeto de orçamento da temporada de 2023. Esse projeto conta e prevê um pequeno superávit e prevê, por exemplo, 135 milhões de reais de arrecadação em vendas de jogadores. E esse projeto de orçamento foi aprovado pelo Conselho Deliberativo. Então vai ser isso. O Inter deve divulgar números com maiores detalhes ao longo dos próximos dias, mas esse passo importante que era a aprovação do projeto no Conselho Deliberativo passou e o Inter agora vai poder tocar o seu ano de 2023. Para fechar, gente, vamos falar de KTO. A Argentina atropelou a Croácia sem maiores dificuldades e está na final da Copa. E a gente vai ter nessa quarta-feira França e Marrocos. Odd da França 1,57. Empate está pagando 4. Marrocos 6,66. Joga lá, te registra, coloca o cupom A Dupla que tu ganha 20% de bônus em cima do teu primeiro depósito. Fechado? Deixa teu like, te inscreve, ativa as notificações que vai ter mais conteúdo aqui no canal. Beijo!